Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 2 de julho de 2025, a Lua passa para sua fase crescente, crescente em Libra, a 11 graus e 9 minutos do signo de Libra. Essa fase crescente, ela faz parte da lunação de Câncer, que começou dia 25 de junho de 2025. Eu já fiz o vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. Vale bastante a pena assistir. Nesse vídeo que eu estou deixando aqui em cima, eu falo sobre as características dessa lua nova, o que a gente pode aproveitar, o que a gente tem que cuidar. E nesse vídeo de hoje, eu falarei sobre os aspectos. Como os aspectos da Lua, alguns aspectos desafiadores da Lua crescente em Libra são muito semelhantes a alguns aspectos desafiadores da Lua nova, eu vou falar sobre esses aspectos desafiadores para nós irmos lembrando. Claro que é um passado recente, é uma semana atrás, mas para a gente pensar retrospectivamente sobre esses aspectos aqui desafiadores que começaram na lua nova e vão continuar na lua crescente, certo? Aspectos como Sol e Lua em conjunção com Júpiter, Sol e Lua em quadratura com Saturno, Sol e Lua em quadratura com Netuno. Então, nós vamos explorar esses aspectos. É claro que temos aspectos harmoniosos, óbvio, sempre temos, mas vamos dar uma pensada sobre esses aspectos desafiadores, como, por exemplo, Sol e Lua em conjunção com Júpiter. É desafiador, no caso da Lua, em função de a gente ter que evitar exageros e evitar, tanto com relação ao Sol quanto com relação à Lua. Nós temos que evitar, tivemos e vamos continuar tendo durante a Lua crescente, evitar exageros e também promessas impulsivas. Podemos ter começado coisas novas, com fé, com entusiasmo, ou começado a olhar a vida com mais fé, com mais entusiasmo, se a gente estava meio baixo astral, mas podemos também ter ficado inspirados a crescer, inspirados a acreditar, só que, continuando ali na lua crescente, nós temos que evitar exageros e evitar de fazer promessas de forma impulsiva para os outros, porque de repente a gente não vai conseguir dar conta das promessas que a gente fizer. E aqui nesse aspecto do Sol e da Lua em quadratura com Saturno, né? O nosso desafio, principalmente com relação à Lua e Saturno, é com relação ao nosso amadurecimento emocional, que não tem nada a ver com a nossa idade. Eu sempre falo isso. Existem pessoas com 50, 60, 70 anos que são emocionalmente imaturos. E assim como tem pessoas com 30, com 20, que são emocionalmente muito mais maduros, certo? Então, aqui nesse trânsito do Sol e da Lua com Saturno, os testes vão dizer respeito à nossa paciência e à nossa responsabilidade. Nós temos que ser mais pacientes, procurar sermos responsáveis. Nós podemos lidar nesse período assim, com bloqueios emocionais, e vai ser uma hora de estruturar o que nós estamos sentindo. Nesse sentido, é muito positivo. Estruturar o que nós estamos sentindo com esse aspecto aqui. E nesse aspecto do Sol e da Lua em quadratura com Netuno, sensibilidade e confusão mental vão estar lado a lado. Nós vamos ter que prestar bastante atenção nisso. Por quê? Porque as nossas emoções vão ficar mais ampliadas, mas elas vão também ficar mais nebulosas. E a nossa intuição, apesar de estar bastante aguçada, nós vamos ter que cuidar com as idealizações excessivamente imaginando tudo, um quadro cor-de-rosa, perfeito. Então, vamos cuidar com as idealizações. Daí que a gente pode aproveitar a nossa intuição, porque a nossa intuição vai estar realmente mais aguçada, mas nós temos que canalizar durante esse período aqui, que vão ser 15 dias daí, né? Nós vamos ter que canalizar
para o espiritual ou para o criativo. Então, procurar assistir filmes, procurar canalizar a nossa espiritualidade, canalizar a nossa emoção, canalizar nossos sentimentos para alguma tarefa, alguma coisa que a gente vai fazer para não se perder em idealizações e ter dificuldade em lidar com o nosso dia a dia. Daí, é claro que nós tivemos aspectos harmoniosos para segurar esses aspectos desafiadores. Tivemos Mercúrio em trígono com Saturno, e ele continua aqui na Lua Crescente, que eu já vou falar aqui na Lua Crescente. Continua, então nós temos essa raiz ou essa âncora para nos auxiliar a pensar de forma mais disciplinada, mais estruturada e também mais responsável e também energia suficiente para mudar, para alterar o que precisa ser alterado, certo? E é claro que essa energia continua e entra então na Lua Crescente em Libra. A Lua Crescente, ela vem então para nós buscando, nós podemos estar, né, buscando por mais equilíbrio e harmonia nas relações, justamente porque a Lua vai estar em Libra. E como aspectos aqui também, né? O Sol conjunção com Júpiter, a Lua quadratura com Júpiter, Sol quadrado Saturno, Lua oposição Saturno, Sol quadrado Netuno e Lua oposição Netuno. E aí, então, com o Sol conjunção com Júpiter e com a Lua quadrada com Júpiter, nós vamos, semelhante ao que eu falei ali durante a Lua Nova, né? Aqui, nós entusiasmados e com uma visão bastante inspiradora, as nossas emoções ainda podem continuar exageradas ou idealizadas, então a gente tem que cuidar, temos que ter atenção ao equilíbrio entre o otimismo e a realidade. Então, vindo desde a Lua Nova, nós temos que cuidar, então, para equilibrar otimismo com realidade, nesse aspecto aqui com o Júpiter. Daí, no aspecto da tensão com Saturno, que o Sol quadra e a Lua faz oposição, o Sol, né, cobranças internas, a gente pode estar se cobrando muito, né, e a Lua, nós podemos ter, assim, sentimentos de carência ou distanciamento, percebendo os outros distantes de nós, mais frios, emocionalmente frios, mas a gente tem que perceber se não é só uma impressão que está dentro de nós e que não está acontecendo realmente. Então, nós precisamos reorganizar as nossas bases emocionais com mais maturidade nesses 15 dias aqui, certo? A Lua também, o Sol e a Lua também continuam com tensão com Netuno. Sol quadrando, Lua opondo. E aqui, nesse aspecto com Netuno, continuando desde a Lua Nova, né, vou ser repetitiva, continuando desde a Lua Nova, nós estamos ali, ó, entre o sonho e a dúvida. O Sol quadrando, com o Sol quadrando Netuno, nós estamos questionando sobre a direção que nós estamos dando para a nossa vida. E com a Lua opondo Netuno, nós estamos mais vulneráveis, emocionalmente mais vulneráveis. E o que a gente precisa? A gente precisa cultivar a nossa conexão com o plano sutil sem nos perdermos na névoa que Netuno acaba trazendo para a gente. Então, nós podemos nos conectar, eu tinha falado ali durante a Lua Nova, que nós temos que canalizar essa energia netuniana, canalizar essa névoa, canalizar para estudos, para pesquisas, para qualquer tipo de arte que a gente queira fazer, ou assistir um bom filme, maratonar, escrever. Então, nós estaríamos dessa forma canalizando essa energia do Netuno. Então, claro que aqui também na Lua Crescente nós temos a ajuda do Saturno com relação ao Mercúrio, nossa forma de pensar de forma séria, de forma disciplinada, de forma a ancorar essas aspirações ou essas ilusões que nós podemos, que podem surgir em função desses aspectos desafiadores aqui com Netuno. Nós temos também a Vênus
em um bom aspecto com Netuno, então seriedade nos nossos relacionamentos. Nós temos a Vênus em bom aspecto com o próprio Netuno, então o conseguir realmente olhar as coisas de uma forma positiva, com compaixão, com empatia, com aqueles sentimentos mais nobres, como eu sempre digo, e também a capacidade de transformar os nossos relacionamentos, desde que o nosso pé esteja bem no chão da realidade, desde que a gente tenha canalizado a nossa essa sensibilidade extrema, desde que a gente tenha reorganizado as nossas bases emocionais com maturidade, aí a gente consegue transformar internamente, como a gente vê os relacionamentos, e transformar os relacionamentos também, e nos canalizar a nossa energia para a nossa missão de vida, porque isso vai estar essa energia vai estar potencializada, certo? Não dá para falar sobre todos os aspectos, senão eu fico horas aqui falando com vocês. Daí, no dia 10 de julho, a Lua se faz cheia. O Sol está em Câncer e a Lua vai estar em Capricórnio. Daí, esses aspectos que eu expliquei aqui para vocês com mais detalhes, eles já não estão acontecendo. É claro que poderá haver porque as coisas não acontecem assim de pronto, tá? Acabaram os aspectos aqueles, agora terminou. Não, poderemos ainda estar vivenciando as consequências daqueles aspectos, principalmente se nós nos deixarmos levar pela energia netuniana, pela falta de limite no nosso emocional, pelo excesso de sensibilidade com relação a nos sentirmos muito abandonados, nos sentirmos muito deixados de lado pelas outras pessoas. E isso pode reverberar aqui, mas tanto na lua cheia quanto na lua minguante, esses aspectos não estão presentes, e estão presentes mais aspectos harmoniosos do que desafiadores. Então, nós com muita energia para sermos, para nos mostrarmos, para querermos colocar os nossos planos em ação, para querermos nos mostrar mais ao mundo com a nossa identidade básica, com a nossa autoridade, com a nossa autonomia, e também para nos expormos ao mundo com o nosso emocional, com o que realmente a gente sente e está sentindo das situações que estão acontecendo ao nosso entorno. Temos que cuidar um pouquinho aqui com os relacionamentos, para não brigarmos muito dentro dos relacionamentos, que a Vênus está quadrando Marte, né? Então, cuidar um pouquinho, né? Para que os relacionamentos não entrem em conflito, certo? Cuidar um pouquinho para não exagerar, porque o Júpiter tá em quadratura com Saturno também, né? Então, o exagero a gente tem que cuidar, e a gente pode estar com uma energia bastante propensa a rompimentos, e isso tem que cuidar um pouquinho, mas nós temos aqui, porque a Vênus está cuidar no sentido da Vênus está fazendo uma conjunção com Urano, certo? Então, mais propensos a romper com situações, com relacionamentos, mas aqui nós já temos desde a lua anterior a Vênus fazendo esse trígono com Plutão. Então, a Vênus fazendo esse trígono com Plutão, ela vai transformando os relacionamentos e não precisa romper de forma brusca, apesar de que tem relacionamentos que precisam ser rompidos de forma brusca, senão eles não serão rompidos nunca, certo? Então, aqui também a gente vai passando para a última fase da Lua. Na última fase da Lua, ainda continuamos querendo colocar a nossa autoridade em ação. Daí o aspecto muda e o Sol vai para um bom aspecto, um bom relacionamento com Saturno. Então, nós nos apresentando no mundo de forma mais madura, mais responsável. As pessoas olhando para nós e percebendo seriedade, percebendo um caráter firme, percebendo um caráter enraizado, ancorado no chão, e podendo
modificar situações de forma rápida, modificar inclusive se algumas consequências daquelas fases anteriores que eu falei, dos aspectos desarmônicos, ainda estiverem reverberando, a gente pode romper de forma rápida, tranquila e com muita seriedade, com muita responsabilidade. Mas aí podem acontecer alguns desafetos que vão, ou algumas experiências desarmônicas que vão mexer profundamente com as nossas raízes, podendo vulnerabilizar as nossas raízes e também mexer com o nosso emocional, podendo despertar alguma mágoa, algum ressentimento, algum sentimento que está muito profundamente escondido, ou alguma impressão a respeito de nós mesmos que está muito profundamente escondida, pode mexer agora durante a lua minguante, porque o Sol e a Lua vão estar em desafeto com Plutão, e Plutão mexe nas nossas raízes, tanto emocionais quanto as raízes da nossa individualidade básica, do que nós somos hoje. Então ele faz a gente olhar para trás para de repente perceber o que eu sou hoje em função do que eu fui, do como eu fui formatado para ser o que eu sou hoje. Então pode levar para que a gente enxergue coisas que a gente não gosta, mas a gente daí pode transformar, pode transmutar essas situações e mudar hoje em dia em função de fazer uma limpeza com relação ao passado. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, senão o vídeo já ficou bem extenso, e esse era o vídeo então que eu queria falar sobre os aspectos da lunação de Câncer, né? Pegando a lua, no fim acabei falando um pouquinho sobre a lua nova, crescente, cheia e minguante, ok? Meu nome novamente falando para vocês é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Repetindo o que eu falei lá no início, se vocês gostarem do vídeo, quiserem apoiar o meu canal, deixem um like, comentem e compartilhem os meus vídeos, porque daí o YouTube entende que o canal ele apresenta um conteúdo significativo, pelo menos para mim é significativo, e distribui meus vídeos para outras pessoas e distribui mais os meus vídeos, ok? Então realmente por enquanto era isso, até mais.